Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa catequese deste sábado, 22 de fevereiro de 2014. Já estamos aí encerrando praticamente nosso mês de fevereiro e daqui a uns dias já estaremos na metade do ano pela rapidez como o tempo está passando. Assim é a minha percepção, acredito que a sua também. E agora nós estamos perto de viver algo importante na sociedade, nas cidades e também a iniciar-se na nossa igreja, algo também muito importante. Vamos falar hoje sobre o período do Carnaval. Vamos meditar e aprender juntos sobre este tema, que o Carnaval se inicia semana que vem, nós já estamos no final de fevereiro, o Carnaval é do dia 1º, vai acontecer do dia 1º de março até 4, essa é a grande festa do Carnaval na maioria das cidades brasileiras, se não em todas as cidades brasileiras. Então nós vamos meditar juntos hoje, quero meditar contigo, sobre este tema Carnaval, este tempo de Carnaval e entender qual relação verdadeira que o tema Carnaval e esta festa do Carnaval tem com a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então é isso que eu te convido para meditar comigo hoje, para aprendermos juntos como nasceu, de onde vem essa festa e como a Igreja Católica se relaciona e o que tem a ver o Carnaval com a Igreja Católica. Te convido a partir de agora a acompanhar comigo e meditarmos juntos e aprendermos juntos um pouco mais do que a nossa amada Mãe Igreja nos ensina sobre isso. Vamos começar já imaginando que a Igreja Católica foi fundada na época do Império Romano, onde existiam muitos deuses, inúmeros. E se nós voltarmos nas passagens em que Paulo conta que pregava, entrou num grande templo e ali tinha muitos deuses, tinha altares para muitos deuses. E muito inteligente, ungido pelo Senhor, ele escolheu um altar que estava vazio e ali apresentou o seu Senhor. Ali ele pregou sobre Jesus Cristo. Imaginemos que a Igreja Católica foi fundada e foi nascendo nesta percepção, nesta humanidade, em que era comum as grandes cidades, também as pequenas, ter muitos deuses em adoração. Vamos chamá-los de pagãos, vamos assim denominá-los de pagãos. Então, o Carnaval a sua origem é desta época, da época em que os romanos, com a sua infinidade de deuses, inúmeros deuses, existia uma festa que tinha mais ou menos o perfil do Carnaval de hoje. Então, provavelmente, é difícil denominar, é difícil com certeza e clareza dizer onde nasceu e quando nasceu, mas provavelmente é daquela época do Império Romano, em que eles tinham que o povo pagão tinha essa festa, mais ou menos como é o Carnaval de hoje. E ali eles realizavam seus cultos a este Deus e realizavam as suas oferendas nessa festa determinada, parecida com o Carnaval de hoje. Então, como é difícil dizer onde nasceu e como nasceu. Mas o que é importante ressaltar aqui é que a Igreja Católica não é ela a responsável pelo Carnaval. O Carnaval não é uma festa católica, não é uma festa da nossa igreja. Não é uma festa da nossa igreja. Então vamos aqui ponderar já. Nasceu há muitos anos atrás e o Carnaval por si só, certamente no século II ou III, que ele foi reconhecido pela igreja, mas não como a festa da igreja. Amados, vejamos que o cristianismo nasceu, era uma religião nova, algo completamente novo. Então, Pedro e todos os seus sucessores precisavam colocar na sociedade, no calendário do ano, que naquela época ainda era o calendário judeu, colocar no calendário do ano, nos dias do ano, nos dias do mês, da semana, colocar comemorações cristãs, enquadrar naquela realidade comemorações cristãs, ir colocando para o povo.
em substituição daquilo que os pagãos costumavam fazer. Então, às vezes nós somos até julgados, apedrejados, porque dizem e de alto e bom tom que o carnaval é uma festa da Igreja Católica, que se tornou essa festa mundana e profana. Não é verdade. Não é verdade. A Igreja Católica ela precisava colocar para si, para os cristãos, para os primeiros cristãos, era necessário colocar as comemorações. E aos poucos foi se colocando em prática as festas da igreja, para que os cristãos pudessem comemorar. Era necessário criar o dia da Páscoa, era necessário instituir, era necessário deixar marcado e registrado o dia da Páscoa. E para anteceder a Páscoa, foi-se colocado a Quaresma. E para início da Quaresma, foi-se colocado o dia de quarta-feira de cinzas, que era o convite para nascer de novo para Cristo. Veio do pó, és pó e veio do pó e ao pó retornará. Essa é a quarta-feira de cinzas que nós meditamos. E ela foi colocada justamente logo após o carnaval dos pagãos. Então, o que a igreja quis dizer com isso? Que, olha, nós temos um período de 40 dias de meditação para comemorarmos a Páscoa do Senhor. Mas foi colocado logo após o carnaval deles, o Carnevale, que é festa da carne, onde lá naquela festa, daquela época, daquele povo pagão, eram feitas coisas e festejos e idolatrias aos seus deuses daquela época, daquele povo. Então, amados, para deixar bem claro, Carnaval não foi criado pela Igreja Católica. Não foi uma festa que a Igreja Católica abraçou de braços e disse: que festa boa, vamos fazê-la. Não é assim. Há muitos e muitos anos, desde o momento em que Pedro assumiu a igreja, vence ele, a partir dele, por ele, a partir dele, a partir de Cristo, os cristãos começaram a colocar no seu dia a dia a presença do Senhor Jesus. E a igreja pegou o carnaval daquele povo pagão e tirou o máximo que pôde das coisas ruins que existiam nessa festa, para que assim os cristãos que estavam sendo batizados na igreja do Senhor Jesus, para que assim eles pudessem não mais comemorar o carnaval pagão, passar a comemorar o carnaval cristão, passar a comemorar a vinda do Senhor, mas começando com a quarta-feira de cinzas. Então havia uma substituição na mentalidade dos primeiros cristãos, havia uma substituição na mentalidade, na festa, para as pessoas que começavam a aderir ao Senhor. Então as pessoas eram evangelizadas, batizadas e eram recebidas na igreja de Cristo. E ali percebiam que havia uma grande troca. Não mais se comemorava o carnaval, não iam mais comemorar o carnaval dos pagãos. E sim, olhavam para a grandeza da proposta que o cristianismo lhes apresentava, que era a quaresma, os 40 dias, meditando a vida do Senhor, meditando o deserto do Senhor, meditando a sua própria vida, e ali, após os 40 dias das semanas, e dentro dos 40 dias, meditando e revivendo a Semana Santa, a preciosidade e a profundidade da Semana Santa, e aí sim a Páscoa do Senhor. Mas, Thelma, por que fizeram isso? Por que a Igreja Católica aderiu a tantas comemorações pagãs? Amados, a Igreja Católica era uma igreja nova, fundada pelo Senhor. Antes de Jesus vir, nascer e fundar a sua igreja em Pedro, tudo aquilo era judeu ou pagão, ou judeu ou pagão. Então, a partir daquele momento em que Jesus institui sim a sua igreja, a partir de Pedro, era necessário
fazer o seu ambiente, era necessário demarcar as suas festas. E muitas se coincidiram com a dos pagãos, com as comemorações pagãs, mas não pagãs, de forma totalmente cristã, trazidas naquelas datas e trazidas para a igreja, festas cristãs. Eu vou para o intervalo e a gente já volta com esse nosso papo de hoje, que vai render muito de entendimento e conhecimento para nós. Eu já volto. Boutique Escândalo. Arquiteta e urbanista Mariana Bonini. Lojas Mix, prazer em comprar. Mater Clínica, com doutora Débora Bagatin, uma clínica especializada em consultas ginecológicas e obstétrica, ultrassonografia, pré-natal e acompanhamento para parto. Ótimo atendimento e a certeza de uma saúde garantida. Mater Clínica, 3541-5373. Já estamos de volta e eu te convido a relembrar comigo o que estávamos falando no primeiro bloco, que o carnaval não é uma festa criada pela Igreja Católica, não foi aderida e não é uma festa que a Igreja Católica assina como uma das suas festas religiosas. Então, sabendo agora que é uma festa pagã, mundana, dos pagãos, nós podemos olhar para a nossa realidade de hoje e perceber que esta festa continua, se arrastou ao longo de tantos anos, de tantos séculos, que era uma festa que já existia antes de Cristo, até mesmo, e ela se arrastou, e para cada país ela tem a sua particularidade. Alguns países ela é mais concentrada, é mais forte, é mais bem vivenciada, mais bem festejada, e em alguns outros países nem tão conhecida. No nosso país, propriamente dito no Brasil, é o que se destaca. É uma festa de um tamanho, é uma festa gigante, em que muitos dizem até mesmo que o ano só começa depois que passa o carnaval. Mas isso não tem nada a ver com a nossa igreja. E agora eu vou falar para nós católicos. Nós católicos, amados, o carnaval, ele só representa o nosso ano, ele só está no nosso calendário do ano, não está no nosso calendário da igreja. O que nós temos, o que os primeiros cristãos observaram que era muito bom fazer, era em substituição, colocar logo após o término do carnaval a quarta-feira de cinzas, para que aos poucos os cristãos percebessem que o carnaval, aquela festa mundana, profana, não lhes traria nada, era uma festa pagã, e que o cristianismo deveria ser vivido aos pés de Cristo. Então foi uma substituição. Jamais, nunca, de maneira alguma, a Igreja Católica disse o carnaval é uma festa cristã, o carnaval é uma festa religiosa. Isso não existe nos registros da nossa igreja, isso não existe na nossa história. Apenas existe que a nossa festa cristã é a Páscoa do Senhor. E ela foi registrada e está alocada logo após, no calendário, logo após a festa do Carnaval. Então, o que o Senhor nos pede, o que a igreja sempre nos ensinou, que vivamos buscando sempre a sobriedade, a honestidade, a castidade, a santidade, o amor em todas as épocas do ano. Não é somente no Carnaval que a igreja nos pede tudo isso para que sejamos cristãos de verdade. É simplesmente em todas as épocas do ano, no Carnaval ou não no Carnaval, em época de Carnaval ou em época de não Carnaval, em épocas da Páscoa, em épocas do Natal, na época do tempo comum. Precisamos ser cristãos sempre, de noite e de dia, sempre. E sabendo agora que o Carnaval é sim uma festa pagã, é uma festa mundana, profana, que em muitos lugares se coloca a imagem do Senhor à prova, profanam a imagem do Senhor, profanam a imagem do céu.
E em muitos lugares também é como se Deus tivesse sido retirado da sociedade. Porque o carnaval, principalmente no Brasil, tornou-se uma festa em que tudo pode. Em que as grandes paixões são postas à prática e as baixas paixões também. Então que nós possamos meditar juntos hoje que o carnaval não é uma festa cristã, não é uma festa católica, apostólica romana. Nunca em nenhum lugar a igreja assumiu como uma festa religiosa. Então, se nós assim formos participar do carnaval, que tenhamos certeza no nosso coração que estamos indo de longe do Senhor. Estamos indo percorrer a estrada larga, da porta larga. É uma festa, amados, que vocês vão concordar comigo. É uma festa que traz para as nossas vistas todas as paixões que estavam, é como se as pessoas estivessem aprisionadas em seus medos, em suas paixões, e por conta do carnaval, só este nome é como se já liberasse na mente de tantos e tantos amados filhos de Deus a vontade de se libertar e de fazer da sua vida, daqueles dias, tudo aquilo que está trancafiado, todas as suas tendências. Tendências todo ser humano tem. Somos feitos de tendências, de más tendências. As nossas inclinações são más, a maioria delas. Se a humanidade toda, durante o carnaval, resolver colocar em prática suas más tendências, a humanidade teria ido por água abaixo. Pensamos um pouco como Deus nos vê participando do carnaval. Como pode uma festa denegrir tanto a imagem de uma mulher, denegrir tanto a imagem do homem? E é no carnaval, e não é somente o povo que se coloca em apostasia, profanando até mesmo o Senhor. É uma festa profana. Mas também o governo aderiu. E nós vemos aí, na maioria das cidades, aonde existe a festa do carnaval, onde existe a comemoração do carnaval, ali naquela cidade existe distribuição de preservativos. E existe também a pílula do dia seguinte, que nós sabemos que são distribuídas para as moças que tiveram ali uma relação sexual fora do casamento, durante aquelas festas, e que podem estar grávidas, que pensam que podem estar grávidas, e nós sabemos que são abortivas. A igreja nos diz que são abortivas, são pílulas abortivas. Então, amados, que época difícil de se passar. Vamos olhar com os nossos olhos de católicos, apostólicos romanos e com os olhos de Jesus. Que época difícil de passar essa época do ano. Onde a família não tem vez, nem voz. Onde a igreja recebeu de responsabilidade como sendo dela uma festa profana e mundana, pagã. E aí a igreja fica recebendo para ela de responsabilidade isso e não é dela, não é nossa responsabilidade. E quantos católicos lá estão? Que se dizem católicos, que se dizem católicos e lá estão. Vamos pedir ao Senhor que venha sobre a nossa inteligência, a nossa consciência, inspirar-nos através do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor a toda a inspiração do Espírito Santo para incutir em nós essa verdade. O carnaval é sim uma grande festa, é sim um momento de festejar dos pagãos. E eu já te convido a procurar na sua cidade e aqui na nossa cidade a substituição desse carnaval mundano. Sempre existe, em cada paróquia, existe um momento especial para todos aqueles jovens. Aqui na nossa paróquia nós temos o Alegrai-vos. Eu te convido, vamos trocar. É um tempo de festa, de comemoração, de alegria, vamos trocar. Vamos trocar a alegria pagã e mundana que profana o nome do Senhor por aquela alegria que vem do céu. Procure na sua cidade, aqui na nossa cidade nós temos o Alegrai-vos. Repito,
Vamos trocar, vamos fazer uma troca. Como os primeiros cristãos faziam, em substituição, vamos substituir este ano e durante toda a nossa vida. Vamos não mais participar dessas festas. Eu te convido a fazer este exercício de santidade. Eu já fico por aqui. Semana que vem nós continuamos com a segunda parte deste programa. Um tema muito amplo, nós precisamos dividi-lo. Eu te convido a participar comigo. Vamos junto, caminhando juntos, que a nossa catequese possa sair daqui, que possa sair do meio de nós e ir muito longe, catequizando e evangelizando a muitos. Eu te agradeço pela sua presença, pela sua companhia e quero te convidar para acessar a nossa página, facebook.com/programa catequese. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus, que essa semana seja uma semana de muito pensamento sobre qual festa participar, aonde iremos ir, aonde precisamos ir. Que Deus desça sobre nós a sua bênção, derrame mesmo abundantemente sobre minha casa, sobre a sua, sobre nós, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá!